Olá, meu nome é João Palma e este é o podcast Seta Talks, uma produção da Seta Desenvolvimento Gerencial para você que quer transformar sua carreira e seus negócios. Equilibrar eficiência e capacidade de transformação é um dos maiores desafios para as empresas contemporâneas. Não apenas para aquelas que buscam novos mercados e ganhos extraordinários, mas para todas que desejam realmente sobreviver no ambiente competitivo. No episódio de hoje, que é muito especial, nós vamos conhecer um caso de sucesso em transformação organizacional e entender quais os passos fundamentais para estruturar iniciativas que aliem o ganho de eficiência no presente e a criação dos caminhos para o futuro nas organizações. Quem conversa com a gente a respeito é a Ana Beatriz Marques, vice-presidente de operações da ICL América do Sul, na qual também coordena o Programa de Excelência Operacional e Melhoria Contínua. Olá, Ana, muito obrigado pela sua presença ilustre aqui hoje no Seta Talks. Você lidera a área de operações de uma multinacional que passou por grandes transformações nos últimos anos, inclusive com a troca recente de acionistas. Apesar disso, o Programa de Excelência Operacional nunca parou de evoluir e alcança hoje mais de 5 anos de existência, com impactos cada vez mais significativos. Então já vou começar com uma pergunta difícil. Quais são os segredos desse sucesso? João, primeiro, obrigada, Seta, aí, pela oportunidade de poder conversar com vocês e falar um pouquinho dos nossos programas de melhoria contínua aqui. O segredo do sucesso é meio complexo, viu? Não é uma receita de bolo, não é algo que a gente muda do dia para a noite. Eu diria que começa com uma questão de cultura. A gente, quando inicia um programa como esse, o primeiro passo é a gente garantir que a gente está preparando a cultura da organização para sustentar ele. Não pode ser uma onda, uma marolinha, como dizem, né? A gente tem que criar isso de maneira sustentável. O que a gente fez aqui para que o programa ele se enraizasse na cultura da companhia e isso fosse possível permear, inclusive, aquisições, como você citou? Primeiro, a gente se preocupou, no início do que a gente estabeleceu o programa, em treinar e capacitar o máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, no primeiro momento, no primeiro ano do nosso programa, não estava muito preocupada com que projetos de melhoria contínua nós iríamos fazer, não estava muito preocupada com os resultados que eles iriam trazer para a companhia, a gente estava preocupado em formar as pessoas, o máximo de pessoas possíveis, para que elas pudessem ser quem sustentaria o crescimento do programa como um todo. E eu acho que essa foi uma estratégia muito, muito assertiva. E quando a gente faz um programa de melhoria contínua, como a gente criou com o nosso programa de Belts aqui, que ele também não é um tiro curto, né? As pessoas elas já entram no programa sabendo que ela é uma formação de médio prazo. Isso significa o quê? Que ela começa fazendo um programa de Belt, né? Um programa de Lean, ela evolui para ir para um segundo ano de programa, se aperfeiçoando as metodologias e aí se formando Green Belt, até ela seguir o terceiro ano numa linha para se formar Black Belt, né? Então, é como se fosse uma formação, muitas universidades, inclusive, têm 3 anos, né? A gente chama que é a Universidade CL de melhoria contínua. Então, para você ser um profissional aqui respeitado de excelência nisso, a gente precisa passar pelo processo inteiro de formação. Isso também tem um lado muito positivo, porque ajuda as pessoas a criar um orgulho, né? Hoje, os nossos Black Belts na organização, eles são pessoas que são reconhecidas dentro da companhia, como experts em melhoria contínua, experts em projetos, pessoas que buscam melhoria de eficiência nos nossos processos, e, consequentemente, isso traz para eles oportunidade de carreira dentro da companhia. Então, quando você começa a gerar essa cultura de um círculo virtuoso, né, onde as pessoas elas se formam no processo e elas começam a ver resultado e ganham com isso, você vai engajando cada vez mais pessoas para o time e o programa vai ganhando corpo e vai se sustentando. Tá? Então, essa foi um pouquinho da estratégia que a gente criou aí nesses 6 anos de programas. A gente a gente forma por ano cerca de 58 pessoas hoje, então a gente já teve muitas pessoas que passaram por esse programa e boa parte da liderança da ICL hoje
são pessoas que foram formadas pelos nossos programas de melhoria contínua. Legal, Ana. Você falou um pouquinho sobre o processo de estruturação de um programa de excelência operacional e uma das fases muito importantes desse processo é expandi-lo, né, para todas as áreas da organização, que é uma dificuldade para muitas empresas. O que fazer e principalmente o que não fazer para alcançar esse objetivo? Ótimo ponto também, João. Nas organizações, geralmente esses programas de melhoria contínua, eles começam na operação, né? E aqui não foi diferente, né? A gente começou pela área de operações, porque acaba tendo mais afinidade aí com as expertises e background das pessoas que trabalham dentro de operações. Mas a gente já começou o programa olhando que ele fosse algo grande. A gente não começou restritivo. Então, desde o primeiro ano de programa, a gente já trouxe ele com uma visão de companhia. Apesar de ter nascido na operação, a gente já abraçou áreas como legal, compras, finanças. A gente já ampliou esse guarda-chuva e a gente adaptou o programa para que ele começasse de uma visão de nivelar o conhecimento das pessoas que entrassem. Então, pessoas de outras áreas que não são áreas técnicas, né, que já viram de alguma forma alguma coisa sobre Lean, sobre melhoria contínua na faculdade ou até mesmo em cursos técnicos, a gente se preocupou em criar esse conhecimento também básico nas outras áreas para que elas entendessem a aplicabilidade das ferramentas que a gente tem de melhoria contínua, que elas são ferramentas que a gente pode utilizar para criticar qualquer processo, né? E começamos também a dar exemplos práticos de como a gente poderia melhorar áreas administrativas e como a gente poderia usar as ferramentas para poder trazer redução de burocracia, melhoria de processo, redução de variabilidade, enfim, várias coisas que a gente poderia implementar dentro de áreas administrativas que trouxessem resultado. E eu digo para você que desde o início do programa, as áreas que a gente tem mais engajamento e que querem mais participar da nossa formação de belts hoje são as áreas que não são operacionais. Então, a gente tem, como eu te falei, a gente forma 58 pessoas mais ou menos por ano, a gente tem briga aqui de quem vai participar do programa, quem que vai se inscrever, e as áreas corporativas, elas têm hoje um papel muito importante, e elas têm também seguido no programa, né? Então, hoje a gente tem pessoas de finanças que são formadas Black Belt, eu tenho pessoas da área de procurement também que são formadas Black Belt, então a gente vai criando essa visão e essa formação na companhia como um todo. Ana, você citou nas suas respostas anteriores um ponto que a gente gosta muito de abordar aqui no SETA Talks, que é a relação entre os programas de excelência operacional, de transformação organizacional e a formação de líderes dentro de uma empresa. Como você enxerga a relação entre essas duas coisas e quais os potenciais benefícios para os colaboradores de participar de programas de excelência operacional? Acho isso essencial, tá, João? Hoje, se olhar a minha estrutura aqui, principalmente dentro da área industrial, todos os meus gerentes de produção, eles passaram por essa formação e são black belts formados. Então, a gente mostra na prática que essa formação, ela não só traz para as pessoas um cunho técnico, delas conseguirem ter uma habilidade melhor de criticar processos, de questionar, de conseguir enxergar melhorias, que é uma postura e uma skill que a gente espera, né, da liderança, né, que ela sempre esteja buscando fazer melhor, né? Sempre rodando o ciclo PDCA que a gente fala, né? Então, essa é uma skill que ajuda muito a pessoa a fazer uma carreira e criar um diferencial dentro da companhia. Mas também existem as que a gente chama soft skills, que são muito importantes e que elas nascem também dos projetos que esse time faz quando eles fazem programa de excelência operacional. Então, as habilidades que essas pessoas elas têm de desenvolver projetos dentro da companhia, né? E aí não só metodologia de gestão de projetos, mas que você precisa criar times, engajar as equipes,
Você precisa, sem ser chefe das pessoas, fazer com que as coisas aconteçam. Faz com que você gere uma habilidade de transformação e de movimento que para a liderança também faz muita diferença. Além, com certeza, de viver essa cultura, né? Ter essa cultura enraizada de melhoria contínua, de desenvolvimento das pessoas, de engajamento. Então, os líderes que passam pelo processo de formação que a gente tem de melhoria contínua, eles são líderes diferenciados, tá? E porque vivenciaram na prática todos esses pontos que eu compartilhei contigo. E eu brinco bastante com o meu pessoal, eu sou engenheiro de formação, então eu tenho essa visão de excelência operacional na minha veia, né? É uma coisa que eu uso muito, e eu falo com toda a minha liderança sempre isso, assim, isso são habilidades e skills que você não usa só para a empresa, você usa para você, né, como pessoa. Eu sou uma pessoa muito melhor quando eu aplico todas essas regras que eu tenho de melhoria contínua na minha vida pessoal. Então, a gente forma os líderes não só para que eles façam bons trabalhos dentro da ICL, mas que eles possam replicar esse conhecimento para poder também facilitar a vida deles, né? Eu faço na minha casa mesmo vários ciclos PDCA com meu marido, e ele é médico, né? Nem é do ramo de indústria, e ele adora isso, e acho que a gente tem aprendido muita coisa juntos nesse sentido. Então, acho que assim, o nosso programa ele não só capacita as pessoas, mas eu acredito muito fielmente, acho que talvez esse pode ser um dos pontos de sucesso que a gente tem, de que a gente forma pessoas, tá? A gente cria líderes que têm um mindset diferente, que têm uma abordagem diferente com as pessoas, que sabem construir cultura, que sabem engajar, se estruturar, ter um raciocínio lógico, mas sempre com um lado humanizado, tentando de maneira fazer as coisas acontecerem, né? E isso puxa as multidões, né? As pessoas se engajam com esse tipo de perfil e com esse tipo de resultado, e quando elas começam a ver que todas essas skills elas convergem para entregar projetos, elas veem as coisas acontecendo no dia a dia, elas veem os resultados que elas implementaram, conseguem ver os savings que elas criaram para a companhia. Isso gera uma satisfação e um orgulho nas pessoas que faz com que a gente crie uma liderança que seja sustentável, tá? Então, esse é um pouquinho da minha visão aí sobre como transformar líderes a partir de programas de melhoria contínua. Bom, e ainda falando sobre a importância da liderança e da influência nesse processo, um problema muito comum também nas organizações é a dificuldade de se obter apoio da alta liderança para as iniciativas de transformação organizacional. Pela sua experiência como membro da alta administração de uma companhia que tem a excelência operacional no seu DNA, quais seriam os passos ou requisitos para se conquistar o apoio desses líderes da organização para que eles efetivamente atuem como patrocinadores do programa? Realmente, sim, sem a alta liderança nada acontece, né? Assim, acho que esse é um programa que eu brinco, não dá para você entrar com um pé, você tem que entrar com os dois pés, você tem que resolver realmente transformar, não adianta querer começar pequeno, começar fazendo pequenas coisas, assim, eu tenho uma visão que excelência operacional a gente começa com um grande patrocínio da organização, a alta gestão precisa estar totalmente engajada, porque apesar de você conseguir fazer projetos, né, que tragam benefícios no curto prazo, um programa como esse não tem isso como objetivo, né? Ele tem como objetivo criar o longo prazo, criar o médio prazo, criar uma cultura sustentável, e para isso a alta liderança precisa ter muita convicção de que quer passar por essa transformação e patrocinar isso. E aí patrocinar de várias formas, tá? Assim, eu acho que a primeira é a mais fácil, que é investindo, né? Colocando recurso para isso acontecer, mas só recurso não adianta, né? A gente precisa ter tempo para poder garantir que a gente está dando coaching adequado nas pessoas, que a gente está dando a visibilidade que as pessoas esperam ter na companhia com esse programa,
que a gente tenha tempo para participar de eventos, cerimônias e conseguir patrocinar efetivamente o programa e os projetos como um todo. Hoje eu estou aqui na vice-presidência, mas eu já passei por várias cadeiras aqui na ICL nesses últimos 6 anos que a gente começou esse programa de melhoria contínua, e eu sempre fiz questão de pessoalmente participar de todas as formaturas de belts, todos os cursos, fechamento de cursos de belt, de conversar com as pessoas sobre os projetos, de dar ideias para elas de como elas poderiam transformar a organização, que projetos que elas deveriam pôr mais foco ou menos foco. Então, a participação direta da alta liderança, ela é muito importante para criar uma cultura de melhoria contínua e não desfocar, né? Porque assim, é muito fácil você desfocar, você perder engajamento, você começar o programa e não conseguir dar continuidade. A gente vê muitos projetos por aí que seguem esse ponto, mas quando a alta liderança ela acredita nos resultados que podem vir no médio prazo, ela precisa insistir e pôr tempo nisso. E aí eu digo assim, desde do CEO da companhia até os gerentes, que são líderes de pessoas que participam, que lideram projetos de melhoria contínua, todo mundo na estrutura, né, hierárquica das lideranças tem a responsabilidade, o compromisso de fazer com que o programa continue e entregue. Né? A gente começou o programa colocando meta para as pessoas, né, de ter participantes, metas de projetos, de belts formados, né? Foi uma forma que a gente conseguiu para, como fala, sair da inércia, né? Criar um movimento para que a gente pudesse ter as pessoas engajadas no programa. E eu digo para você que hoje, 6 anos depois, eu tenho pessoas batendo na minha porta aqui, falando: por que eu não estou participando? Por que não tem vaga para mim ainda? Então, assim, a gente já conseguiu virar o jogo. Eu não preciso mais criar meta para as pessoas participarem, eu não preciso mais criar meta delas entregarem os projetos. A gente já tem isso enraizado na cultura e a alta liderança tem feito muita diferença nesse processo para poder garantir aí que a gente tem dado continuidade a esse programa. E para você dar uma ideia, a minha cadeira mesmo é nova, né? Eu estou como vice-presidente aqui há pouco tempo, tem menos de um ano, e o meu antecessor foi quem criou o programa de belts aqui na companhia, e a gente tem dado continuidade deles apesar das lideranças mudarem, né? Então, você mostra que isso já não é mais uma iniciativa de uma pessoa ou porque a liderança está colocando energia e fazendo acontecer. Não, a organização já abraçou essa ideia, já vê resultado com isso e já tem cada ano aí continuando investindo para a gente continuar colhendo aí o que a gente tem plantado nessa visão de excelência operacional. Ana, então para a gente fechar e para amarrar tudo que foi discutido até aqui, te deixo à vontade para trazer algumas dicas finais para aqueles que estão iniciando ou revitalizando um programa de excelência operacional nas suas organizações. Excelente, João. Bom, acho que é um resumo de tudo que eu passei aqui em todas as perguntas que você falou, né? Bem fechando mesmo. Acho que o primeiro ponto é não começar a jornada se você não tiver convicto de que você vai patrocinar, investir, colocar tempo e engajar as pessoas nisso. Tá? É uma jornada, não é um tiro curto. Você tem que pensar que preparar um programa de excelência operacional, você está correndo uma maratona e não é uma corrida de 100 metros. As pessoas, às vezes, começam um programa esperando só nos milhões de curto prazo que vão ter de savings, eficiência. Isso é importante, né, para poder manter o programa e para deixar ele rodando, mas não deve ser a essência. A essência do programa é você criar cultura, é você criar conhecimento, é você capacitar as pessoas para que elas próprias possam buscar as oportunidades que você tem dentro da companhia, buscar as oportunidades que a gente tem para melhorar processos, para reduzir custo. E eu acredito que os resultados eles são consequência da cultura e da capacitação que você investe e faz. Outro ponto esteja perto das pessoas, né? Então, assim, tenha tempo para
estar perto das pessoas e fazer com que as coisas aconteçam. Aquele belo ditado de que é o olho do dono que engorda o gado é bem por aí. Assim, acho que só contratar uma empresa para fazer as coisas e achar que isso vai acontecer do nada, não. Você precisa ter apoio da liderança, apoio das pessoas, da alta liderança e uma participação ativa no programa para que ele crie corpo e ele comece a trazer resultados. Crie uma cultura de envolvimento das pessoas, mostre para elas os resultados que elas estão criando, celebre as conquistas. Um ponto que nós da ICL aqui nunca deixamos de fazer foi celebrar cada um dos projetos, agradecer as pessoas por se engajarem nos programas, para que elas tenham cada vez mais orgulho de terem esse tipo de conhecimento, de formação. Coloque isso dentro do seu fluxo de desenvolvimento de novos líderes. Então, assim, os planos de carreira das pessoas precisam estar conectadas com o programa para que elas possam ver crescimento e elas possam ver oportunidades dentro da organização através da participação desses dentro do programa de maneira geral. E aí isso seria um pouco para os líderes, tá? O que eles poderiam fazer, assim, para fazer que o programa continue tendo sucesso e que ele permeie na organização. Treine o máximo de pessoas que você puder, envolva o máximo de áreas, assim, acho que a gestão da mudança é algo sempre muito importante para fazer quando você inicia um programa como esse, né? Então, entender quem são os principais stakeholders na organização que precisam patrocinar o programa e que precisam estar engajados para que ele aconteça, faz toda a diferença para que a gente consiga atingir o sucesso que a gente espera e também os resultados que a organização se propõe. E para as pessoas que têm a oportunidade de participar desses programas de melhoria contínua, a minha dica é abracem isso como uma oportunidade de carreira. Assim, eu vi a vida de muitas pessoas se transformarem dentro da nossa organização por participarem de um programa como esse, por aprenderem, por fazerem projetos, por terem a visibilidade. É uma oportunidade enorme de conseguir ter acesso à alta direção da companhia, de apresentar o seu potencial. Então, se você entra num programa como esse, não faça um projeto para ficar só para passar de ano, como a gente brinca aqui, né? Faça um projeto para mostrar a que veio, aproveite essa oportunidade para poder aprender, se desenvolver e criar uma carreira. Eu acredito muito no poder de programas de melhoria contínua e como ele pode transformar as organizações, as pessoas e o quanto que a gente pode trazer resultado e continuar crescendo como organização com isso. Então, essas são as minhas dicas para quem vai iniciar essa jornada de melhoria contínua e o que eu desejo é sucesso. Eu tenho certeza que se é genuíno e que se as pessoas iniciam um programa com esse por acreditar no propósito e nos resultados, com certeza vão colhê-los. Então, é isso, João. Agradeço muito a Seta pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de participar desse podcast. E é um prazer poder ter feito essa jornada de melhoria contínua com vocês. Espero que ela continue por alguns anos duradouros aí. Obrigada. Ana, nós que te agradecemos mais uma vez pela presença ilustre aqui no podcast e pelos insights valiosos que você trouxe. Quero agradecer também a você, ouvinte, pela atenção de sempre e te convidar a conhecer o nosso site www.setadg.com.br. Lá você encontra mais informações sobre os serviços e produtos oferecidos pela Seta para ajudar no seu desenvolvimento e no desenvolvimento da sua empresa. Te convido também a nos seguir nas redes sociais, Seta Desenvolvimento Gerencial, no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. Não se esqueça também de nos seguir aqui no Spotify para ficar por dentro dos próximos episódios. Tenha uma ótima semana e até a próxima!